Bom dia, meu nome é Joana, esta é a Mariana e o Miguel e nós viemos representar o nosso grupo do Porto, que é no total constituído por 9 pessoas, do Colégio José Francês, no Porto. O nosso tema é, como podem ver, Walkability, avaliação da qualidade pedonal urbana. Pronto, o nosso projeto surgiu depois de alguma pesquisa e lemos alguns documentos que nos levaram a verificar os factos que estão em cima, que por cada 10.000 cidadãos europeus, 60% vivem em meio urbano, a circulação rodoviária urbana contribui com 40% do total de dióxido de carbono emitido para a atmosfera e com 70% total de todos os outros poluentes atmosféricos. Pronto, como acho que é do conhecimento geral, sabem que cada vez mais há pessoas a ir dos meios rurais para meios urbanos, o que leva a que uma previsão no futuro de que estes valores que estão aqui apresentados vão piorar ainda mais. Pronto. O White Paper é um documento feito pela União Europeia, com contribuição de vários delegados, que no fundo mostra cenários que, como o nome indica, até 2020, esta situação. Pronto, facilmente conseguimos perceber que os transportes são um dos maiores desafios a adotar no que respeita à redução de gases com efeitos de estufa e de outros poluentes e também na redução do ruído ambiental. E para conseguirmos resolver este que é um dos maiores desafios, temos que adotar planos de mobilidade sustentável que implicam, neste caso, a adoção de transportes menos poluentes, diminuindo os impactos ambientais, e a adoção de formas alternativas de deslocação urbana, a mobilidade pedonal. Assim, é daqui que surge o nosso projeto do Walkability, que já está a ser utilizado em muitos países europeus, que é a avaliação da qualidade pedonal urbana, e que trata-se, no fundo, de tentar incentivar as pessoas, dando-lhes as melhores possibilidades nas ruas, de terem umas ruas com boas condições para andarem e para elas conseguirem desfrutar, no fundo, da nossa cidade do Porto de uma forma melhor e incentivá-las assim a tomar esta opção de andar a pé. Então pronto, no seguimento do trabalho desenvolvido por colegas nossos, estamos a avaliar a qualidade pedonal do Amial, zona onde se localiza o nosso colégio. Este projeto pode ser aplicado a outras zonas, nomeadamente a Baixa do Porto, que é uma zona emblemática. Vamos agora enumerar um conjunto de características da nossa zona de estudo, tendo em conta a sua localização periférica. Então, antes de mais, o Amial é uma zona periférica antiga da cidade, servindo essencialmente como dormitório. As pessoas trabalham noutro tipo de zonas e regressam a esta localidade para pernoitar. Falamos ainda da construção em altura não qualificada, numa zona onde existe confluência de transporte. As zonas não tão periféricas convergem nesta localidade, em vias que possuem a escala de automóvel, ou seja, isto é como uma barreira urbana, numa zona essencialmente residencial. Falamos numa zona que se baseia em serviços de proximidade. Essencialmente na antiguidade, basicamente o comércio era constituído por comércio familiar, padarias, mercearias, farmácias e lavandarias. Tem mudado, mas não num todo. Falamos em infraestruturas com movimentos pendulares, como quem diz, é uma zona de chegada e de partida, que, portanto, tem uma função no dia-a-dia e não como pernoitar ou servir de dormitório. Daí o facto de ter que haver infraestruturas como alugueres de carros ou hotéis para tais funções. Falamos ainda de uma zona onde houve uma deslocalização do polo universitário que se situava no centro do Porto e que agora se situa no Amial. Ou seja, houve um aumento da população jovem, novos empreendimentos de qualidade superior. Concluindo, o Amial é uma zona da cidade que cresceu por reação, ou seja, por necessidade, de acordo com as necessidades da população. Ou seja, as estruturas verdes e equipamentos de lazer são escassos. Então, o que pretendemos fazer? Avaliar a qualidade das ruas urbanas de uma área específica da cidade, tendo como base escalas de análise qualitativas.
e aplicar o índice de penalidade de forma a quantificar os dados analisados. O que é este índice de penalidade? Então, em baixo tem várias dimensões. E o que fazemos é, por exemplo, para a sombra, estudar o que é agradável e o que não é agradável. Por exemplo, muita sombra é agradável e quantificamos como bom. Ou seja, depois disto, transformamos os valores quantitativos num código de cores que facilmente pode ser mapeado. Elaboramos uma matriz dos pontos fortes e pontos fracos de cada rua e resumimos medidas de intervenção nas vias analisadas de forma a aumentar o nível de confronto e qualidade pedonal. Depois, à direita temos a vermelho a parte que nós mapeamos e já está analisada à volta do nosso colégio. As ruas quantificamos de vermelho, amarelo e verde, tendo em conta que o vermelho é alto risco e desagradável, amarelo é risco médio e pouco apelativo, e verde de baixo risco e apelativo, ou seja, as ruas que nós consideramos ideais. Assim. Pronto. Por exemplo, esta é a Rua da Telheira. Vimos que é uma rua amarela, ou seja, apesar de ter passadeiras em bom estado e bem conservadas, também tem má qualidade no pavimento e raízes e mal limpo, portanto consideramos uma rua amarela. Depois listamos os pontos fortes e pontos fracos de cada rua e no fim, através dos pontos fracos, vamos propor melhorias para esses pontos fracos e no fim ter um mapa de ruas todas pintadas de verde. Prontos, obrigado.